Está todo mundo participando. CEMED. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomerene, diretor da Faculdade Refidim em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho um convite especial para fazer para você, para participar do 11º Congresso Nacional de Escola Dominical, que é o maior evento de educação cristã do Brasil. Acontecerá na Igreja do Belenzinho, na cidade de São Paulo, de 13 a 16 de março do ano de 2025. Eu estarei lá também tratando de 2 assuntos nos fóruns. O primeiro dele é a influência das mídias sociais sobre a vida cristã e o outro é fazendo discípulos com vistas ao ministério cristão. Para se inscrever, você entra no site cened.com.br e com certeza você será muito abençoado. Eu espero você lá. Que Deus lhe abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. Proteção contra os vícios. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, a paz do Senhor Jesus, prezada professora. Estamos na penúltima lição, a lição de número 12. Proteção contra os vícios. O nosso texto principal desta lição se encontra em Provérbios 25, 28, que diz: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Resumo da lição diz que o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. A nossa lição nesta semana, ela está baseada num capítulo de Provérbios e num versículo, que é o 20 e 21, que diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Nós também temos a leitura correlacionada com a carta do apóstolo Paulo a Romanos capítulo 6, que fala sobre a nossa realidade de nova criatura, sendo plantados com Jesus, semelhança à sua morte, e também seremos da sua ressurreição, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Esse texto mostra que em Cristo fomos crucificados com ele, e nessa crucificação os nossos vícios também foram. O livro de Provérbios, ele não mostra uma lista de vícios, mas ele revela vários vícios que os perversos praticam e por meio deles pode nos levar a uma vida de destruição. Por exemplo, Provérbios 7, 21 e 23 é um exemplo. Provérbios nos apresenta o vício numa linguagem que deixa clara que o quanto o vício pode ser sedutor e ao mesmo tempo destrutivo para a vida de quem é dominado por ele. No caso do versículo 20, do capítulo 20, o versículo 1, nós estamos falando ali de uma substância viciante, que é um capítulo que está dentro de um contexto que tem início no capítulo 18, versículo 22, e a partir do capítulo 19, versículo 25, há um contraste entre a característica da vida do justo e do zombador. E nesse contexto, o zombador ele está imerso no álcool. E esse álcool produz zombadores, brigas, e por isso
não é uma característica de uma pessoa sábia. Não por acaso, em Efésios capítulo 5, nós podemos ler em que o apóstolo ele orienta que os cristãos de Éfeso não se embriagassem de vinho, não fossem cheios de vinho, que traria contenda, devassidão, mas que fossem cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo abranda os nossos instintos, remove os nossos vícios, produz em nós, diferentemente das obras da carne, é produzido em nós o fruto do Espírito. E por isso, o apóstolo, em sua epístola, nos orienta a não ficar dominado pelo álcool ou pela bebida forte. Aqui nós trouxemos um texto que fala sobre a bebida forte, mas podemos nos referir também a qualquer outra substância viciante que tire a lucidez, a moderação, o domínio próprio, a razoabilidade, portanto, sendo como incompatível para quem é sábio e para quem anda cheio no Espírito Santo. Provérbios 25 se encontra dentro do contexto do capítulo 25 a 29, denominado de, como vimos na primeira lição, a coleção de Ezequias com Provérbios de Salomão. Ele nos apresenta o tema do domínio próprio contra qualquer tipo de vício em qualquer área da natureza humana. Como diz lá no texto áureo, Provérbios 25, 28, se encontra no texto áureo. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. É como que é uma cidade arrasada, destruída. Assim é um homem que não contém o seu espírito, assim é um homem que não tem autocontrole, assim é um homem que não tem autodomínio, assim é um homem que se deixa dominar e escravizar por todos os vícios. Como seres humanos, nós guerreamos as nossas guerras em diversas áreas da nossa natureza. Os desafios com vícios podem se apresentar nas áreas das necessidades instintivas: comida, sexo, poder. Na área emocional, os vícios podem se apresentar também como tristeza, ira e preguiça. Na área do espírito humano, como ambição, inveja e soberba, ou seja, o desequilíbrio em qualquer uma dessas áreas pode produzir muitos males. Então, note bem que é muito interessante, é no sentido de pedagógico, não que vai ser sempre assim, mas para você ter uma noção, nós temos as nossas necessidades instintivas, que é dentro da nossa fisiologia. Então, a necessidade de comida, a necessidade de relacionar-se sexualmente com o sexo oposto, a questão do poder, do você ter segurança. Tudo isso são necessidades razoáveis, mas que pode se transformar em vícios e trazer questões seríssimas, como o transtorno alimentar, como, no caso, os vícios à pornografia e como o narcisismo desenfreado. Tudo isso pode trazer, nasce de uma necessidade, mas pode trazer males horrorosos. Na área emocional, a tristeza, ela é normal, mas pode virar depressão. A ira pode virar uma perspectiva tão transtornante, que traz tanto transtorno, que pode trazer mal à nossa vida. A preguiça, tudo na área emocional, pode se abater nessas necessidades que nós temos. Na área do espírito, a ambição, a inveja,
a soberba, qualquer desequilíbrio nessa área, afetada por um vício, pode nos desestruturar. O tópico 2, ele fala dos vícios e suas consequências. Então, o conceito, basicamente, que os técnicos dão, os estudiosos dão sobre o vício, é que ele é um hábito, um costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz, num primeiro momento, um bem-estar. Só que depois esse comportamento se torna recorrente e cada vez mais intenso, e uma das características mais visível do vício se encontra quando o objeto de prazer dele é retirado. Quando esse objeto de prazer é retirado, ocorre o que popularmente se conhece como um processo de abstinência. E quando se retira, o corpo sente, há um desprazer, há uma vulnerabilidade, e por isso há uma série de perigos. O vício, ele começa sorrateiramente e depois mostra a sua verdadeira face quando você quer desprezá-lo e já não consegue mais. Por isso que a prescrição de Provérbios 25, 28 é atemporal, pois o ser humano pode dominar a tecnologia, o ser humano pode ser muito bem sucedido, ele pode ter tudo o que ele imaginar, mas a falta de controle por causa de um vício continua sendo um problema desde os tempos de Noé. De modo que aquele que é dominado pelo vício é como uma cidade que não tem proteção nenhuma, é desprotegida por qualquer invasão, não tem vontade própria e é uma terra arrasada. Por isso que o texto de Provérbios nos ensina e nos alerta para não sermos dominados por nenhum vício. Há alguns tipos de vícios presentes que são dominantes na vida dos jovens, de acordo com algumas áreas da saúde mental, por exemplo. Especialistas de saúde mental têm se dedicado em estudar comportamento de jovens mediante e por intermédio a esses vícios. E de acordo com eles, por exemplo, a dependência química é disparado o vício mais presente na vida dos jovens. Ela começa momentaneamente, inicialmente, por uma necessidade recreativa, por se sentir bem, mas depois se passa a dependência. E esse vício não impacta só a vida do jovem, mas impacta a vida de toda a família. O alcoolismo também aparece como um vício muito presente na vida dos jovens, além da pornografia, também como algo prejudicial tanto ao bem-estar intelectual e emocional do jovem. E note bem, todas essas áreas dos vícios, todos esses vícios, eles nascem de uma necessidade da vida de cada um. É uma necessidade instintiva, muitas vezes. Tanto como nós falamos aqui anteriormente, tanta necessidade de se alimentar, de beber ou algo desse sentido. Aquilo que é uma necessidade pode se desdobrar a um vício e a uma tragédia. Então, diante de um quadro como esse que nós estamos vendo agora, qual é o caminho bíblico para vencer os vícios? Para superar os vícios? Para, de fato, não ser vencido e não ser escravizado por esses vícios? De acordo com Romanos 6, como nós lemos aqui, em primeiro lugar é preciso nascer de novo. O texto diz que fomos
crucificados com Cristo. Qualquer vitória contra o vício passa necessariamente por uma experiência profunda de arrependimento e fé, que é a conversão. Precisamos nos converter a Deus. E mediante esse processo de conversão, cair na conscientização de que não somos mais escravos do pecado. E como consequência, não somos mais escravos dos vícios. Essa é uma verdade bíblica fundamental, uma verdade revelada da palavra de Deus, que afirmamos, e uma das diferenças dela lá no livro de Romanos, que apresenta o pecado como o Senhor, o apóstolo Paulo apresenta Jesus como aquele que nos libertou das garras de o Senhor que tentava nos escravizar, que era o pecado. Então, em Cristo, de fato, os aguilhões, as prisões que nos prendiam foram desfeitas. Essa é uma imagem muito poderosa e muito profunda para mostrar que com ele nós morremos, a nossa velha natureza morreu, a nossa velha natureza foi crucificada. E agora andamos na dependência do Espírito, com interesse com as coisas do Espírito, que é vida e que habita em nós. E a característica de uma vida que é dominada pelo Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, que é propriedade de Deus e por isso selado pelo Espírito Santo da promessa, a natureza disso, a sinalização disso é que nós dependemos do Espírito de Deus. Então, crucificados com Cristo. Em segundo lugar, se uma vez nós estamos crucificados com Cristo, os vícios não reinam mais. Ora, se estamos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, nós não somos escravos do pecado, muito menos obedecemos aos apelos da nossa carne, aos apelos dos nossos instintos. Somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. E é muito interessante isso, porque é justamente essa mensagem que o apóstolo traz com clareza em suas cartas. Para o apóstolo Paulo, viver no Espírito é viver do ponto de vista espiritual e moral dominado por ele. Completamente dominado por ele. E é interessante que o teólogo Gordon Fee, ele é um daqueles teólogos pentecostais que inclusive defende a tese de que mais do que pela justificação pela fé, o principal tema das cartas paulinas é essa plena realidade do Espírito Santo na vida do crente, dominando seus pensamentos, dominando seus sentimentos e dominando os seus desejos. Nesse sentido, o Espírito é muito maior, é muito mais poderoso que a nossa própria carne. Então, essa é a realidade daqueles que estão em Cristo. E dessa maneira, o vício não reina em nós. E finalmente, com o Espírito Santo, devemos exercer o autodomínio, o domínio próprio. O apóstolo diz que fazemos parte de uma nova realidade espiritual, ou seja, estamos na graça e essa graça maravilhosa nos alcançou de forma poderosa e por isso que o pecado não pode nos dominar. E quem está em Cristo e quem passou por essa operação do Espírito Santo, desenvolve dentro dele
essa virtude gloriosa, esse fruto glorioso que é a temperança, que é o autodomínio, que é a vida plena no domínio do Espírito Santo. É essa virtude da temperança que nos permitirá a vencer os vícios do pecado. É quando em Cristo e sob a direção do Espírito Santo, a nossa alma se aquieta na presença dele. As nossas paixões já não desabrocham porque estamos dominados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui é um ponto muito importante porque nós temos plena consciência que nós não podemos vencer os vícios que nos cercam pela nossa própria vontade, pela nossa própria confiança, pela nossa razão somente, não. Se não houver uma realidade celestial concreta e presente em nossa vida, jamais venceremos. Por isso que isso só faz sentido, a vida de moderação e de temperança só faz sentido para aquele que passou pelo processo de experiência de conversão com Cristo e de plena transformação por meio do Espírito Santo. E aí ele abre uma nova realidade de vida e nós podemos exercer nesse sentido e assim domínio sobre aquilo que outrora nos dominava. É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito Santo, é pelo Espírito Santo que podemos ter temperança, ser temperado no falar, ser temperado no pensar, ser temperado no sentir, ser temperado em todas as áreas da nossa vida. Os vícios não são invencíveis. Os vícios não são intransponíveis. Se nós estamos na presença de Deus, se nascemos de novo e temos plena consciência do que significa a cruz de Cristo, o Calvário e a presença do Espírito Santo em nós, nós já não somos mais escravos, mas verdadeiramente livres. Que você possa transmitir essa mensagem de vida, de libertação, de gloriosa paixão por Jesus Cristo aos jovens de sua classe, sabendo que ainda que alguém venha cair no vício, ainda há esperança, ainda o Senhor Jesus está com as mãos estendidas para fazer uma grande obra na vida e o Espírito Santo pode nos levantar, pode fazer uma obra gloriosa em nosso coração e assim superarmos aquilo que nos tenta escravizar. Que o Espírito Santo possa guiar a sua aula nesse próximo domingo e que os vícios possam ser superados no poder do Espírito Santo. Uma excelente aula